Padre Fábio, Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Porque essa pergunta ela é bastante abrangente. Ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo, porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes o jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a resolução, né, digamos assim, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre é desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo, eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu particularmente tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, Não, nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Mesmo porque o jeito de rezar, ele pode gerar ateísmo. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado. Porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então, Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. Não. Ninguém tem autoridade para dar ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Passa um samaritano, ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Outro dia eu estava vendo um professor de filosofia,
que a quantia que ele deixa para pagar não é nada perto do que verdadeiramente custaria cuidar daquele doente. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente falando, oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. Cada vez que nós professamos a fé na providência de Deus, nós estamos professando também a fé na responsabilidade humana. E às vezes a oração que a gente escuta nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala, oh meu Deus, essa mulher tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse, Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faço a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir? Se você não tem competência para dirigir o carro? Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? Tem umas coisas que eu não ando pedindo mais não, viu? Porque ele faz, ele manda a situação. Eu de manhã de repente faço lá, oh meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. Meia hora depois vem aquele... já entendeu tudo. Aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente. De ruim. Não é, dona Ana? Ruim demais, chá de poejo. Então, quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, né? Falando e conversando, e papapá, tirando a sua paz, aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Ô Jesus, me faz paciente, mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus, ô meu Jesus, me faça generoso, tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Ô, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Ô, me ajuda a resolver esse probleminha. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. É a jaculatória que a minha mãe ensinou para a gente quando era pequeno. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Senhor, mata a minha fome, não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com Ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado, e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós.
Viver é como a gente fazer uma grande viagem. A gente vai encontrando pessoas, a gente vai descobrindo realidades, assim como nós vamos tendo também a oportunidade de conhecer situações e que vão entrando dentro do nosso coração e de alguma maneira vão nos construindo. A gente sabe que no dia a dia são muitas as pessoas que passam a fazer parte de nós. Pessoas sem as quais a gente já não consegue mais identificar quem somos, o que queremos, né? Porque elas vão fazendo parte de nós, assim como um tijolo faz parte de uma grande construção. Depois de um tempo você não vê mais o tijolo isolado, mas você sabe que ele está ali. Você não consegue mais identificar onde é que está aquela parte em você, mas você sabe que ela está ali. É o mistério do encontro humano, que vai nos configurando, que vai nos misturando, né? E ao mesmo tempo nos dando a oportunidade de viver essa comunhão bonita. O outro está em nós. É esta mística que a igreja nos ensina a partir da Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus, nós nos transformamos nele. Mas de alguma maneira também ele se transforma em nós, né? Ele coloca em nós as suas características e recebe de nós também esta característica, esta vida humana perpassada no mistério da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. É bonito a gente pensar que Deus está em nós, que Ele habita a nossa humanidade e que por isso nós estamos compromissados a viver este avanço de identificação. Eu preciso que Deus seja sempre em mim. Quando eu comungo, quando eu me confesso, quando eu vivo os sacramentos, outra coisa eu não estou fazendo senão apressar essa vida de Deus em mim. E é assim que nós vamos vivendo o mistério da comunhão dos santos. Quando a gente se encontra aqui no programa de direção espiritual, ao partilhar a nossa vida, nós estamos estabelecendo esta comunhão. Mas hoje eu não estou sozinho. Tenho a graça, a alegre oportunidade de trazer mais uma vez para o nosso programa, para ajudar você também a ser mais gente, porque essa é a ajuda que nós podemos nos dar o tempo todo, né? Quando a gente entra na casa do outro com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser, nós estamos compromissados com o bem que a nossa palavra pode fazer acontecer. E ele é uma pessoa não só comprometida com a palavra que faz bem, mas também com a atitude que faz bem. Meu grande amigo Gabriel Chalita. Boa noite, padre. Boa noite, meu querido. Obrigado do convite. Imagina, uma honra. É sempre um prazer. E você sabe que todos os programas que a gente fez aqui, acho que foram 2 ou 3, né? 2. Nós tivemos uma... Você não sabe. Com essa cara de paisagem. Foram programas que tiveram repercussões muito positivas. Que bom, né? Fico feliz. Eu também. Aliás, em vários lugares em que eu vou, as pessoas também comentaram do programa, falaram dessa conversa que a gente faz sobre coisas cotidianas, né? Coisas que marcam a nossa vida. Estava vendo você fazer essa abertura dessa conexão, dessa viagem, né? Eu acho que o mais bonito nas relações humanas, né, e no sacerdócio, ou nos ministérios todos que há na igreja, ou na ocupação humana, no ofício humano, está em a gente fazer alguma coisa que a gente acredita e que toca no nosso coração também, né? Eu acho que isso é muito bonito. A amizade é assim, né? Quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você partilha dos ideais e das ideias dessa pessoa, mais você sente a vontade e mais desejo você tem de estar com ela, né? Com certeza. É aquilo que a gente já falou aqui em outros programas, Gabriel. Contei uma experiência muito interessante da minha mãe, de um momento em que ela estava muito difícil para ela, né? Quando ela teve aquela queda e que quebrou. Minha mãe estava muito difícil no pós-operatório, né? Ela queria tomar remédio toda hora, ela queria dar as ordens médicas, ela queria que todos os médicos obedecessem o que ela achava melhor para ela. E teve um momento que o meu irmão está cuidando dela, né? Meu irmão disse, olha, está impossível, dona Ana está terrível. E aí eu sentei com ela e conversei como padre e fiel pela primeira vez, eu acho que foi aquela vez. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de olhar para minha mãe assim, dona Ana, a senhora agora vai me escutar como padre, né? E disse para ela uma série de realidades que ela precisava ouvir naquele momento, que seriam importantes para ela, aquelas coisas que você estava dizendo, para ajudar a viver aquele momento presente, né? E você não pode imaginar o quanto que ela melhorou depois daquilo. E aí eu contei essa história aqui e falei
do quanto que é importante a gente ter alguém que tem uma autoridade afetiva sobre nós, né? Alguém que tem uma palavra que possa ser referencial. O quanto que esta interferência às vezes é positiva, né, Gabriel? E a amizade é assim, né? Um processo onde a gente vai conferindo ao outro uma autoridade sobre nós. Sabe, padre, hoje eu estava dando uma palestra e aí eu estava retomando um tema que eu gosto muito de falar em palestra, que o Montoro falava muito também, que é de um filósofo que você também gosta muito, que é Teilhard de Chardin, quando ele faz uma classificação das pessoas entre os desanimados, os boas-vidas e os entusiastas, né? Então, ele fala que os desanimados são pessoas que acordam desanimadas, que estão sempre de mal com a vida, estão sempre de mau humor, tudo é pesado, né? Tá frio, ela fala, tá frio, eu não gosto do frio, tá calor, eu não gosto do calor, é de dia, eu não gosto de dia, enfim, é o desanimado. Boa vida é aquele que topa tudo e não faz absolutamente nada, né? E o entusiasta, né? Como diz a palavra, que é alguém cheio de Deus, são pessoas que transbordam na sua vida, e por isso tocam na vida das pessoas. Aí eu estava dando essa palestra, né, na hora das perguntas, uma mulher levantou e falou assim, Chalita, você acha que é possível ajudar alguém que está desanimado a passar a ter uma vida de entusiasta, ou alguém que é um boa vida a ser um entusiasta? Quer dizer, na verdade eu estava perguntando o seguinte, é possível transformar as pessoas? Aí eu disse para ela que o processo, na verdade, de estratégia de uma empresa, de uma aula, de uma escola, o esquema até de um programa de televisão, ele a sua estratégia ela é racional, né? Mas no momento em que você quer tocar no coração das pessoas, aí é na emoção. A pessoa ela só muda se ela quiser mudar. Mas você pode ser um grande instrumento de mudança na vida da pessoa. Aí vem a autoridade afetiva que você está dizendo, que vale para uma amizade, que vale no programa de televisão. Você fala e as pessoas estão do outro lado acompanhando e pensando naquilo que está sendo dito, né? Que vale numa pregação, num livro, numa missa. Eu imagino que aquela palavra que eu estou colocando para aquela pessoa, ela tem uma autoridade afetiva. Por quê, né? A autoridade, a palavra é bonita, né? Você é tão autor quanto eu. Então você diz uma coisa e quem está em casa sente que aquilo que você diz é também de autoria dela, porque tocou no coração dela, que é uma relação de pai com filho. Quando o pai ele tem autoridade, não autoritarismo, ele faz com que o filho seja tão autor quanto ele daquela ideia que ele está colocando, ou daquela determinação que ele está fazendo. Mas as transformações humanas são possíveis, né, padre? E mesmo porque essa autoridade é que confere àquela pessoa a capacidade de refletir, né? Às vezes, Gabriel, eu encontro dentro de mim isso, assim, quanta coisa cristalizada, né? Porque se a gente não corrige com o tempo, né? Eu sempre digo que na infância é fácil mudar, na adolescência é fácil mudar, quando chega a juventude já fica um pouquinho mais difícil, né? Depois a vida adulta é ainda mais difícil, e na velhice muitas vezes é quase impossível, porque o esforço vai de acordo com a fase da vida, né? Uma criança vai ter uma demanda de esforço para mudar um comportamento, mas a criança é muito mais aberta à mudança, e às vezes eu vejo isso em mim, situações que eu deixei de crescer, eu deixei de avançar, porque faltou uma autoridade afetiva sobre mim naquela hora. E você tem razão quando você faz essa distinção, que o discurso ele é racional, mas o que verdadeiramente convence é a emoção que vai como um papel de presente naquele discurso racional, né? É o que faz com que a gente preste atenção no que o outro está dizendo. Que às vezes a gente escuta discursos prontos, né? O outro vai lá para a televisão e aquilo não tem nenhuma repercussão dentro de nós, justamente porque falta um afeto entre eu e ele, né? Não é sincero, né? Não sai do seu coração. E a gente, padre, às vezes não muda também por uma teimosia emocional. É interessante, você pega às vezes uma relação de casal, né? Aí os dois tiveram desentendimento, alguma coisa, aí eles vão dormir sem falar. No dia seguinte também, no outro também. O marido fica esperando a mulher dar o primeiro passo e a mulher fica esperando o marido dar o primeiro passo. Como se quem conseguisse não dar o primeiro passo fosse o vitorioso nessa relação. E é o contrário. Porque a pessoa que chega, né, não, o marido pensa, não, mas aí ela vai ficar muito poderosa. Se agora eu que chego, na minha opinião, e aí as pessoas perdem grandes oportunidades de uma convivência tão bonita, porque um quer mostrar para o outro que ele é mais poderoso que o outro, que ele resiste mais ao outro, né? E a vida vai passando e a gente, com a teimosia, vai deixando de evoluir em coisas tão bonitas na nossa vida.
A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você, e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel. Uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele. Porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus. Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho, mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos,
Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar um ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingimento, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou.
uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos.
E quando a gente olha diferente, quando Ele modifica o nosso jeito, quando eu tenho um olhar semelhante ao de Jesus, naturalmente eu vou ter comportamentos semelhantes ao dele. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza é justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado, quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual, não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém, e que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo. Buscar as alturas. Esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você. Que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo esse sucesso
que de nada vale todo este reconhecimento se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então, digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações. Ela é verdadeira. Ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso, presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo,
por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado. Quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível, porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, porque senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ela é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Essa é a coroa que nós podemos receber. É quando ao final de um dia vivido, você perceber que você escolheu o que de melhor, o que de melhor existe na vida. O processo é isso. É tudo aquilo que está alinhavado, que tem coerência, que tem argumentos, e que depois, quando você olha para ele, é um todo. Não é apenas um detalhe, não, é um todo. O processo, ele vai observar todas as fases daquilo que está sendo analisado.
E na nossa vida, minha gente, se nós não tivermos a sabedoria necessária, nós vamos viver a vida sempre esquecendo de que ela é processual, querendo apenas o resultado das coisas. E não é assim. Se eu não me alegrar no processo, a felicidade não será possível para mim. Jung, que foi um grande seguidor de Freud, que depois criou uma forma muito única de ver a psique humana, ele dizia justamente que o ser humano ele fica vivo à medida em que ele é alimentado por um desejo. Se a gente não deseja, se a gente para de desejar, a gente aos poucos vai morrendo. Sim, porque para ele o desejo é um elan vital que nos mantém vivos. É aquele movimento interior que faz com que a gente tenha disposição de acordar todos os dias, de ir trabalhar, de ir viver, de fazer o que a gente precisa fazer, porque um desejo nos alimenta. Jung dizia que quando nós vivemos a satisfação do desejo, pode haver até uma certa frustração. Aí a gente vai descobrir que o melhor do desejo era construí-lo, e nem tanto a sua realização. É daí que nasce aquele ditado popular que o melhor da festa é esperar por ela. Sim, a experiência de você cultivar um desejo, e você pode chamar de outra coisa, pode falar de outra forma isso. Victor Frankl chamava de sentido da vida. Quando você mantém vivo o sentido das coisas, da existência, daquilo que te faz ser quem você é, você começa a saborear o processo, que não é só um resultado do sentido da vida, não. O sentido da vida pode até me levar a alguns resultados, mas nem sempre eu tenho resultados daquilo que eu faço. Mas eu preciso descobrir uma satisfação ali naquilo que eu faço. É o preparar. É igual o significado da palavra esperança. A esperança não é um conceito estagnado, pronto. Não, porque eu espero, eu digo, eu estou esperando. Mas significa que enquanto eu estou esperando, eu estou construindo aquilo que eu espero. Também aí você tem uma dimensão processual. Você não está de mãos cruzadas, braços cruzados, esperando por aquilo que você quer que aconteça. É por isso que na esperança cristã é uma esperança operante. Um conceito que a gente pega de um filósofo não, teólogo, protestante inclusive, Moltmann, dizia de maneira sofisticada que a esperança cristã ela é operante. Isto é, eu opero enquanto espero. Eu faço, eu construo aquilo que eu estou esperando. Essa é a esperança cristã em relação à eternidade. Às vezes muitas pessoas têm uma certa ansiedade, né, em relação à eternidade. E eu compreendo, nós que somos ocidentais, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a eternidade, porque nós ocidentais somos muito racionais. Na semana passada eu falava da monja Regina, que é uma hinduísta. E chegou um momento de algumas explicações que ela estava nos dando, e eu percebi que ela ia ficando assim, sem graça diante de nós, e aí ela parava e falava, mas isso não dá para explicar. Sim, porque embora ela seja ocidental, ela está vivendo uma religião que tem uma filosofia oriental muito baseada numa capacidade que eles têm de não precisar perguntar racionalmente sobre tudo. Eles convivem bem com a pergunta. Eles não têm tanta necessidade da resposta. E às vezes a fé parece até ingênua. Mas nós que somos ocidentais, com essa necessidade de racionalizar tudo, nós muitas vezes olhamos para a eternidade e queremos entendê-la. E às vezes eu, como padre, vivo o constrangimento de ter de falar sobre isso de forma racional, quando na verdade a eternidade não cabe nos nossos conceitos racionais. Aí a pessoa me pergunta, padre, como é que é depois que a gente morre? Primeiro, eu não morri também, não sei, estou na mesma situação que você. Aí a minha fé, eu como cristão, eu sou levado a acreditar que a eternidade será o meu encontro definitivo com Deus.
Isso pode significar tanta coisa, mas não dá para racionalizar isso. Porque se eu tentar racionalizar, há pessoas que têm necessidade de imaginar o céu igual uma cidade, com ruas, com casas, onde moram os melhores, onde moram os piores. Há pessoas que têm necessidade imensa de pensar o céu como se fosse um lugar igual aqui. Sim, se eu estou falando de eternidade, naturalmente eu preciso esquecer o tempo e o espaço, que são categorias humanas, terrenas. Tempo, esse que a gente olha no relógio. O espaço, essa localização, onde fica essa casa, onde fica a outra casa, onde está essa cidade. Você pega um mapa e você identifica as cidades, os países, os estados. Bem, se eu quiser compreender a eternidade a partir dos conceitos racionais e daquilo que racionalmente eu posso falar, eu vou ficar com uma visão muito mesquinha da eternidade. É por isso que Moltmann dizia que o conceito de esperança é a forma mais justa e honesta que nós temos de pensar a eternidade. A partir dele, eu espero, mas o que eu espero? Não sei. Será uma surpresa. Mas enquanto eu espero, eu preparo, porque a esperança é operante. Tá, mas como é que eu preparo? Vivendo bem. É vivendo bem que nós preparamos a eternidade. Pare de ficar com essa ansiedade, de ficar querendo saber como será depois da morte. Ocupe-se da vida. É a única maneira que você tem de preparar a morte. É a maneira mais justa, mais honesta que você tem de olhar para a sua eternidade, para aquilo que lhe espera. É vivendo bem o momento presente. Por isso que nós não podemos compreender uma religião que nos faz ter desprezo pelo tempo e pelo espaço. Durante muito tempo, vigoraram algumas espiritualidades que ensinavam as pessoas a ter desprezo pelo mundo. Não faz sentido, minha gente. O mundo a que Jesus se referia, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, essa expressão de Jesus para os seus apóstolos não era para que eles desprezassem as coisas do mundo. Não, era para que eles soubessem que este mundo é passageiro. Essa casa é passageira. Este piano é passageiro. Este material que nós estamos usando para fazer esse programa chegar até você é passageiro. Essa televisão que você está tendo aí diante de você, por onde nós entramos, por onde nós passamos, é passageira. O dinheiro é passageiro, o sucesso é passageiro. Aí Jesus está ensinando que há uma maneira interessante de lidar com o tempo e com o espaço. Tá bom, eu tenho, mas eu não vou me apegar àquilo que tenho, porque tudo isso passa. É igual o apego às pessoas. Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém, mas o nosso excesso de sofrimento na perda está justamente em não aprendizado. Nós não aprendemos que as pessoas também serão passageiras na nossa vida. A gente pode até saber, mas a gente não aprendeu. É igual a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim, tem muita coisa que nós sabemos de cor, mas ainda não aprendemos. Pode ser que se a gente tivesse sido educados desde pequenos a compreender a morte como um processo natural na nossa vida, nós teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, a falta de vida interior, nos faz a gente ficar apegados demais à matéria e às pessoas. Pois é, são as nossas dificuldades porque somos ocidentais. Somos apegados demais ao tempo, ao espaço, e queremos compreender a eternidade a partir do limite que nós temos. Eu, como professor de escatologia, eu tinha que falar tudo aquilo que a igreja diz sobre céu, inferno, purgatório. Mas eu tinha um desafio a mais, que não era apenas deixar os meus alunos reproduzirem o que a igreja ensina sobre isso. Porque às vezes a catequese, ela pode ser mais uma vez um reforço desse excesso de materialidade. Então, a pregação
ela chega até mim falando do céu, falando da eternidade, e ela pode me sugerir novamente um reforço de que é material. O céu é material, o céu é localizado, o céu está no tempo e no espaço. Então o meu desafio como professor era que nós soubéssemos falar a linguagem sem ficarmos presos a ela.